Você apaga a luz, deita, fecha os olhos, cansado do dia inteiro, mas o corpo não desliga. O coração parece mais rápido do que deveria. Os ombros estão tensos, a mandíbula travada. Você tenta respirar fundo, tenta pensar em nada, e quanto mais tenta, mais acordado fica. Vira para o lado, olha o relógio, meia hora, 1 hora. Você faz tudo certo. Evita café depois das 6. Apaga a tela, toma chá. Já tentou melatonina, banho quente, contar respirações, janela aberta, janela fechada. E mesmo assim, toda noite, o corpo chega na cama como se ainda fosse meio-dia, como se o dia nunca tivesse terminado, como se alguém tivesse esquecido de desligar o interruptor. Não é falta de cansaço. Não é falta de disciplina, não é da idade e não é algo que você tem que aceitar simplesmente porque passou dos 55. É que o corpo está chegando na cama ainda em modo de alerta. E enquanto esse modo não é desligado, nenhuma solução para o sono vai funcionar do jeito que deveria. O problema está em outro lugar, um lugar que a maioria das pessoas nunca olha. E a solução é mais simples do que você imagina. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas com insônia não tem um problema de sono, tem um problema de desativação. O corpo chega na cama ainda em modo de alerta, e nenhuma solução para o sono funciona enquanto esse modo não é desligado primeiro. Neste vídeo, vou te mostrar 3 erros que mantêm o seu corpo em estado de alerta, mesmo quando você está deitado com os olhos fechados. E 3 mudanças práticas que você pode começar a aplicar ainda esta noite. Não amanhã, esta noite. Fica até o final. Porque a terceira mudança é a que a maioria das pessoas nunca considera, e é exatamente onde a diferença aparece. Pense no sono como um programa de restauração que roda toda noite. Aos 30 anos, esse programa roda completo, sem interrupção. Mesmo que você tenha tido um dia pesado, o corpo consegue entrar no modo de reparo rapidamente. Em poucos minutos depois de deitar, os processos internos já começaram a trabalhar, regulando temperatura, consolidando memórias, regenerando tecidos, preparando o organismo para o dia seguinte. Depois dos 55, esse programa começa a pular etapas, e as partes que ele pula são exatamente as mais importantes. O sono profundo, a fase em que o corpo realmente se recupera, a fase em que a mente descomprime de verdade, a fase em que você acorda sentindo que dormiu de verdade, não apenas que ficou na cama por horas. Quando você deita e o corpo ainda está ativado, esse programa nem sequer começa a rodar direito. É como tentar abrir um arquivo grande num computador que ainda está com 15 abas abertas, atualizações pendentes e processando dados em segundo plano. O arquivo abre, mas devagar, de forma incompleta, e às vezes o computador trava no meio. Quando você era mais jovem, mesmo que deitasse agitado, o corpo conseguia fazer essa transição sozinho. Os ciclos de sono eram longos o suficiente e profundos o suficiente para compensar qualquer ativação residual que sobrasse do dia. Depois dos 55, essa transição automática fica mais lenta, os ciclos ficam mais curtos, o sono fica mais leve. E qualquer resíduo de ativação que o corpo traga ao deitar é suficiente para comprometer as fases que mais importam, sem que você perceba o que está acontecendo.
porque você ainda está dormindo. Só que o sono que vem não restaura. Por isso a melatonina sozinha não resolve. O chá sozinho não resolve. Escurecer o quarto não resolve. Essas coisas ajudam, e não vou dizer que não ajudam, mas são como adicionar mais um travesseiro confortável num computador que está travado. A causa não foi tratada. O sistema continua sobrecarregado. O que você precisa é fechar as abas primeiro. E o problema é que a maioria das pessoas não percebe que está indo dormir com essas abas abertas. Porque os hábitos que mantêm o corpo em alerta parecem completamente inofensivos. Alguns até parecem coisas úteis, coisas que você faz porque quer cuidar do sono, porque está tentando, porque está fazendo o melhor que pode com o que sabe. Me conta nos comentários, você acorda no meio da noite ou tem dificuldade para adormecer? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Preciso te alertar sobre 3 armadilhas noturnas que estão sabotando o seu sono sem que você perceba e que, ao contrário do que parece, não tem nada a ver com café, tela ou barulho. A primeira armadilha se chama o planejamento noturno. A maioria das pessoas usa as últimas horas do dia para organizar a vida, verificar a agenda do dia seguinte, fazer a lista mental do que precisa resolver amanhã, pagar aquela conta no celular antes de dormir, mandar aquela última mensagem que ficou pendente, rever mentalmente o que aconteceu durante o dia, o que deu certo, o que deu errado, o que ainda está em aberto, o que pode esperar e o que não pode. Parece produtivo, parece até responsável, mas o que as pesquisas sobre sono mostram é que essa atividade de planejamento e resolução de problemas mantém o cérebro no mesmo estado de ativação de quando você está trabalhando. O corpo não distingue entre resolver um problema profissional às 2 da tarde e organizar mentalmente a lista do dia seguinte às 10 da noite na cama. Para o sistema interno, a atividade é a mesma e o sinal que ele recebe é o mesmo. Ainda há tarefas pendentes. Ainda não é hora de descansar. Enquanto houver tarefas pendentes, o modo de descanso não é autorizado. Você deita, fecha os olhos, mas o sistema interno continua processando, como se o dia ainda não tivesse terminado de verdade. Para quem está acima de 55, onde a transição para o sono profundo já é naturalmente mais lenta, essa ativação residual é suficiente para empurrar o adormecimento em 40, 50 minutos ou mais, às vezes 1 hora, às vezes mais do que isso, e você continua sem entender por que o sono não vem, porque você não tomou café, não ficou na tela, fez tudo o que devia, mas esse não é o único hábito que está sabotando o seu sono. O segundo é ainda mais silencioso e quase todo mundo faz antes de deitar. A segunda armadilha se chama a cama como campo de batalha. Quando o sono não vem, a reação natural é ficar na cama, esperar, tentar com mais força, fechar os olhos com mais determinação, virar para o lado, contar as respirações, ouvir o silêncio do quarto, ficar imóvel e torcer para que o corpo ceda. E quanto mais tempo passa, mais frustrante fica. E mais o corpo associa a cama com frustração e não com descanso. Pesquisas sobre condicionamento do sono mostram algo importante. Quando uma pessoa passa repetidamente mais de 20 ou 30 minutos acordada na cama, o cérebro começa a tratar aquele espaço como um lugar de vigília. A cama deixa de ser um sinal de sono. Ela passa a ser um sinal de luta, de espera, de tensão, de noites que não terminam. Isso acontece de forma automática. O cérebro não decide conscientemente, ele aprende, e aprende rápido.
Esse condicionamento é especialmente problemático após os 55, porque a associação negativa se forma mais rápido e leva mais tempo para ser desfeita do que quando éramos mais jovens. Cada noite de frustração na cama reforça o padrão. Cada vez que você fica ali rolando, esperando um sono que não vem, o cérebro registra. E na noite seguinte, quando você se deita, já há um arquivo inteiro de associações negativas esperando por você. E o corpo entra em modo de alerta antes mesmo de você fechar os olhos, porque aprendeu que aquele lugar não é seguro para descansar. O sono fica progressivamente mais difícil, não por causa de um problema de saúde, por causa de um condicionamento que se instalou noite após noite, silenciosamente, sem que ninguém avisasse que estava acontecendo. E o terceiro erro é o que mais me surpreende quando falo com pessoas que não conseguem dormir bem, porque é exatamente o que elas fazem tentando ajudar o sono delas. A terceira armadilha se chama o relaxamento que não relaxa. Assistir TV na cama, tomar uma taça de vinho para acalmar antes de dormir, comer algo mais pesado à noite porque dá sonolência, ficar no celular rolando as redes sociais com a justificativa de que é algo leve, sem trabalho, só distração. Esses são os métodos mais comuns que pessoas acima de 55 usam para tentar induzir o sono. E os 4 têm o efeito contrário do que parecem. A TV e qualquer outra tela mantém o cérebro em modo de recepção ativa, processando imagens, sons, narrativas, informações novas. Mesmo quando você sente que está relaxando, o sistema nervoso continua em atividade constante. Não é descanso. É distração com os olhos abertos para o relógio. O álcool, embora induza a sonolência inicial, fragmenta os ciclos de sono na segunda metade da noite. Pesquisas indicam que mesmo uma dose moderada reduz de forma significativa a qualidade do sono profundo, exatamente a fase que o corpo mais precisa após os 55 para se recuperar. Você adormece com mais facilidade, mas o sono que vem não restaura. E pela manhã, a sensação é de quem dormiu mal, mesmo tendo dormido horas. A refeição pesada ativa o sistema digestivo no momento em que o corpo deveria estar desacelerando. O organismo precisa de energia para digerir, e essa energia vem da mesma ativação que deveria estar sendo encerrada para que o programa de restauração pudesse começar. O resultado nos 3 casos é o mesmo. Você adormece, mas o sono que vem não é o sono de que você precisa. As fases mais importantes foram comprometidas antes mesmo de começarem. Roberto tem 63 anos, engenheiro aposentado há 2 anos. Quando saiu do trabalho, ele imaginava que dormiria como nunca, sem reunião, sem prazo, sem relatório. O que aconteceu foi o contrário. Toda noite ele deitava por volta das 10 e passava a hora seguinte organizando mentalmente coisas que nem eram urgentes. A revisão do carro, o aniversário do neto, um e-mail que poderia responder de manhã. Quando percebia que não estava dormindo, ficava na cama tentando forçar o sono. Ligava à TV, às vezes levantava para pegar algo na cozinha. Quando finalmente adormecia, acordava às 3 da manhã e não voltava mais. De manhã, cabeça pesada, irritação sem motivo aparente, a sensação de que o corpo nunca tinha desligado. Eu achava que era da aposentadoria, que eu tinha perdido o ritmo do dia e o corpo não sabia mais quando era hora de dormir. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida,
o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora que você entende o que estava no caminho, deixa eu te mostrar o que fazer em cada um desses pontos. A primeira mudança se chama a desaceleração programada. A mudança mais importante que você pode fazer esta noite é criar uma fronteira clara entre o dia e a noite. Não apenas apagar a luz e esperar o sono aparecer, mas encerrar ativamente o modo de funcionamento diurno, com hora marcada, com intenção, com consistência. Pesquisas sobre higiene do sono chamam isso de janela de desaceleração. Um período de 60 a 90 minutos antes de dormir, onde você para de resolver, planejar e processar. Na prática, funciona assim. Escolha um horário fixo, digamos 21 horas, e a partir desse horário, nenhuma conta é paga. Nenhuma mensagem de trabalho é respondida, nenhuma lista mental é feita, nenhuma agenda é verificada. O dia terminou. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você decidiu que terminou. Se surgir algo que precisa lembrar, anote num papel. Um caderno pequeno, ao lado da cama. Feche o caderno. A anotação resolve a necessidade de não esquecer sem manter o cérebro em modo de processamento. O caderno guarda, a mente solta. Essa fronteira envia um sinal claro para o sistema interno. O dia encerrou. As tarefas estão registradas. Não há mais nada a processar esta noite. E para um corpo que estava acostumado a chegar na cama ainda processando, esse sinal é novo e poderoso. Muitos relatam que nas primeiras noites essa mudança já altera a velocidade com que adormecem. Não porque o sono melhorou de repente, mas porque o corpo finalmente recebeu a permissão que precisava para desligar. Permissão que sem essa fronteira nunca chegava. Mas a segunda mudança é a que costuma fazer a maior diferença, especialmente para quem acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. A segunda mudança se chama a regra dos 20 minutos. Se você deitou e em 20 minutos o sono não veio, levante, saia da cama, vá para outro cômodo, faça algo monótono, com pouca estimulação e luz baixa. Folhear uma revista antiga, ouvir algo calmo e sem narrativa, sentar numa poltrona com a luz quase apagada e fazer absolutamente nada de interessante. E só volte para a cama quando sentir sonolência real. Não cansaço, não vontade de deitar, mas aquela sensação específica de olhos pesando, de cabeça inclinando, o sinal de que o corpo está, de fato, pronto para dormir. Essa prática é baseada em princípios de restrição de estímulo amplamente estudados na pesquisa sobre insônia. O objetivo é recondicionar o cérebro, ensinar de volta a associação entre cama e sono que foi perdida noite após noite de frustração acumulada. Desfazer o condicionamento negativo que se instalou sem que você percebesse e substituir por um novo. Cama é lugar de sono, não de espera. Para quem está acima de 55, onde esse condicionamento negativo se instala rápido e leva tempo para se desfazer, essa é possivelmente a mudança mais poderosa disponível e, ao mesmo tempo, a menos utilizada. Porque parece contraintuitivo. Sair da cama para dormir melhor? Sim, nas primeiras noites pode parecer estranho, e o tempo total de sono pode até diminuir um pouco. Isso é esperado e faz parte do processo. Pesquisas indicam que em 7 a 14 noites de uso consistente, a maioria das pessoas relata adormecer mais rápido e acordar menos durante a madrugada. O cérebro reconaprendeu. A cama voltou a ser o que deveria ser desde o início, um lugar de descanso, não de batalha. E a terceira mudança é a que une tudo
e que a maioria das pessoas nunca considera porque parece pequena demais para fazer diferença. A terceira mudança se chama o resfriamento antes de deitar. O corpo precisa reduzir entre 1 e 1,5 graus de temperatura interna para iniciar o sono profundo. Esse processo é automático, mas depois dos 55 acontece de forma mais lenta e menos eficiente do que acontecia antes. E quando a temperatura interna não cai no ritmo certo, o sono que vem é mais leve, mais fragmentado e menos restaurador do que deveria ser. Você dorme as horas, mas não as fases. Uma das formas mais simples de apoiar esse processo é tomar um banho morno, não quente, morno, cerca de 60 a 90 minutos antes de deitar. O banho morno dilata os vasos da pele. Quando você sai da água, o corpo libera calor para o ambiente de forma rápida, e essa liberação provoca a queda de temperatura interna que sinaliza ao cérebro que é hora de dormir. Não é o banho que faz dormir, é o que acontece depois do banho que muda o sinal que o corpo recebe e que ele estava esperando para autorizar as fases mais profundas. Pesquisas sobre termorregulação e sono indicam que essa mudança pode reduzir o tempo para adormecer de forma significativa. O horário importa, muito perto da hora de dormir, e o efeito é menor. O corpo ainda está ajustando. Muito cedo e o benefício já passou. A janela de 60 a 90 minutos antes de deitar é onde os estudos encontram o maior impacto. Combine com um quarto ligeiramente mais fresco do que o habitual. Não frio, apenas alguns graus abaixo do que você está acostumado. O corpo recebe 2 sinais simultâneos de que é hora de desligar, e o programa de restauração começa a rodar, desta vez com as abas fechadas, o processamento encerrado e o sistema pronto para fazer o que sabe fazer. Ana tem 58 anos. Professora universitária aposentada. Ela começou a aplicar as 3 mudanças ao mesmo tempo com consistência. Definiu 21 horas como horário de encerramento do dia. Nada de celular, nada de agenda, nada de redes sociais depois desse horário. Comprou um caderno pequeno para anotar qualquer coisa que viesse à cabeça durante a noite, sem deixar aberta para a mente carregar. Adotou a regra dos 20 minutos com rigor. Quando não adormecia, levantava, ia para a sala, folheava um livro antigo com luz baixa e só voltava quando os olhos começavam a pesar de verdade. E passou a tomar banho morno às 20h30, com o quarto um pouco mais fresco do que era seu hábito. Nas primeiras 3 noites, quase nada mudou. Na 4ª noite, ela adormeceu em menos de 15 minutos, algo que não acontecia há muitos meses. Na 2ª semana, os despertares da madrugada começaram a diminuir. No final do 1º mês, acordar pela manhã era diferente. Não foi mágico, foi gradual. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu acordo e sinto que realmente dormi. Vamos juntar tudo. Os padrões ficaram claros. Primeiro, entendemos que depois dos 55, o programa de restauração do sono fica mais vulnerável e qualquer resíduo de ativação que o corpo traga ao deitar é suficiente para comprometer exatamente as fases que mais importam para a recuperação noturna. Segundo, identificamos o que estava sabotando: o planejamento noturno que mantém o cérebro em modo de tarefa quando deveria estar encerrando o dia. A cama que virou campo de batalha por condicionamento negativo acumulado noite após noite. E o relaxamento que parece descanso, mas não desacelera o sistema de verdade. E terceiro, descobrimos o que fazer a partir de hoje à noite. Criar uma fronteira clara para encerrar o dia com hora marcada. Sair da cama quando o sono não vem em 20 minutos
e apoiar a queda de temperatura do corpo antes de deitar. Você pode continuar apagando a luz, esperando o sono aparecer e acordando amanhã com a sensação de que o corpo nunca desligou de verdade, ou pode começar com a desaceleração programada ainda esta noite. Escolhe um horário, anota o que está na mente, fecha o caderno e dá ao seu corpo a permissão que ele está esperando para começar o programa de restauração, do jeito que ele foi feito para funcionar. Testa essas 3 mudanças por 7 noites seguidas e volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.